Uma boa noite, igreja. Que a paz e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um presente aqui essa noite, amém? E você que também se encontra no aconchego do seu lar, seja muito bem-vindo a mais um culto. Eu quero aproveitar a oportunidade, eu sei que já passou, né? Mas como tem a ver com o sermão dessa noite, eu queria mais uma vez parabenizar as mulheres. Dia 8 de março que passou agora, segunda-feira, foi o Dia Internacional das Mulheres. A gente sabe que o Dia das Mulheres é todos os dias, né? Mas essa data é uma data ali simbólica porque significa alguns direitos que elas adquiriram numa sociedade que naquele tempo era totalmente machista, né? Dito isso, eu queria convidar vocês essa noite para falarmos de duas mulheres. Já aproveitando essa oportunidade, semana aí do Dia das Mulheres, queria falar sobre duas mulheres. Só que essas duas mulheres que eu quero estudar com você essa noite, elas não são muito faladas na Bíblia, elas não são muito lembradas. Mas olha, eu vou falar para vocês, são mulheres poderosas, são mulheres que foram fiéis a Deus até o final. Até o final. E elas não se negaram, em momento nenhum, a fazer a vontade do Senhor, né? E eu estudando, já vem alguns dias que eu venho estudando essa passagem bíblica. Ela é um tanto curta, mas eu conversando com a minha esposa, falei assim, esse trechinho aqui dá uma semana de oração, de tão profunda que é a mensagem nessa palavra, tá? E eu queria convidar você nesse momento, você que está na sua casa, você que se encontra aqui presencialmente na igreja, a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo. O primeiro capítulo de Êxodo, Êxodo capítulo 1. Nós vamos estudar do versículo 15 em diante, tá bom? Amém, igreja? Acharam? Amém. Você em casa achou também? Então feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, querido Pai, nesse momento, com a sua palavra aberta, queremos te pedir que o Espírito Santo possa se fazer presente nessa igreja e no lar das pessoas que nos ouvem nesse momento, Senhor. Que a sua graça possa abundar no nosso coração e que a mensagem dessa noite possa nos inspirar a te servir a cada dia, Pai. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, igreja. A palavra de Deus diz assim, Êxodo capítulo 1, versículo 15 em diante. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Guardem bem esse nome, viu, igreja? Sifrá e Puá. Dizendo, quando serviço de parteira às hebreias, examinai-a. Se for filho, matai-os. Mas, se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? E responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Até aqui por enquanto. Talvez você que não conheça a história do Êxodo, a história do povo de Israel, eu vou aqui tentar contextualizar para a gente poder compreender melhor a mensagem. José, ele tinha chegado ao Egito, né? Ali, quando você volta mais um pouquinho ali em Gênesis, José tinha sido vendido pelos irmãos, tinha chegado ali ao Egito, sofreu um
por um tempo e se tornou governador ali do Egito, preparando um caminho ali para o povo de Israel que havia de chegar. E José foi um homem muito poderoso naquele tempo, muito poderoso. Só que o que aconteceu? José, ele não era imortal, ele veio a falecer. E quando José faleceu, vieram outros faraó, outra dinastia. E esse que tinha acabado de subir ao trono, não conhecia nada sobre José. Na verdade, esse faraó que tinha acabado de subir ao trono, ele era arrogante, prepotente. Ele não queria saber quem foi José ou quem deixou de ser. E o povo de Israel ali, naquele momento, havia se multiplicado de uma forma incrível. Incrível. E aquilo chamou a atenção de Faraó. Ele falou: olha, esse povo hebreu, eles estão crescendo de uma forma tão grande, que se estourar uma guerra aqui, nós estamos perdidos. Então eu preciso tomar providência. A primeira postura de Faraó foi dar mais trabalho aos hebreus. Escravizou literalmente. Fez o povo sofrer de uma forma que, na cabeça do faraó, ele pensava assim: olha, eles vão sofrer tanto que vai se tornar um povo minúsculo. Não deu certo. A ideia de faraó não deu certo. E aí o que ele fez? Falou: olha, já que eu não consegui pelos maus tratos, então eu vou começar a eliminar esse povo. Eu vou começar a eliminar ali as crianças, os meninos. Vamos deixar só as meninas. Os meninos a gente mata, as parteiras mata, e aí a nação vai ficar uma beleza, o Egito. Na cabeça de Faraó, era um plano perfeito. Só que ele não contava que aquele povo hebreu era o povo de Deus, o povo de Deus, o povo do Deus Altíssimo, o povo do Deus Todo-Poderoso. E eu refletindo um pouquinho sobre isso, eu fiquei pensando: caramba, mas Faraó estava tão cego do seu orgulho, da sua arrogância, que ele não se deu conta que se ele destruísse todos os meninos, ele ia acabar ficando por um tempo sem mão de obra. A próxima geração ia acabar sofrendo. Como é que ele ia conseguir erguer a sua cidade? Como é que ele conseguia fazer os trabalhos se ele ia ali acabar matando os meninos? Ele não ia ter próxima geração. Sabe, a ideia, ele estava tão alucinado com aquilo, o medo dele era tão grande, da nação de Israel se crescer e se voltar contra ele, que ele estava fazendo as coisas sem pensar. E aí, eis que entra no momento da história duas mulheres, duas hebreias, Sifrá e Puá. A primeira coisa que já me chama a atenção aqui no texto, amados, é o significado do nome dessas mulheres. Sifrá, em hebraico, significa beleza. E Puá, esplendor, brilho. Nomes fortes. Nomes fortes para duas mulheres que estavam abrindo caminho para algo maior que estava para vir. Algo maior que estava para vir. E olha, a história bíblica que relata que essas mulheres foram tão poderosas, foram tão fiéis a Deus, que elas peitaram o homem mais poderoso que tinha na terra naquele momento. Era o homem, a nação mais poderosa, era o homem mais poderoso do mundo. E elas peitaram. A mesma astúcia que Faraó tentou fazer para acabar com o povo de Deus, Deus usou essas duas mulheres também para passar uma rasteira em Faraó, para mostrar para Faraó que ele é que manda, ele que destina tudo, ele que é o Todo-Poderoso. E essas mulheres foram usadas de uma forma tão poderosa, que
eu fiquei assim me imaginando, eu queria ter a coragem dessas mulheres. Faraó chama elas para conversar. Muito provavelmente aparece só o nome dessas duas parteiras, porque provavelmente significa que elas eram as duas líderes das mulheres, das parteiras que existia ali naquele momento, né? E Faraó chama essas duas como líder e fala: olha, é o seguinte, eu quero que de agora em diante, todas as crianças que nascerem, vocês vão lá e matem. Não deixe viver nenhuma, menino nenhum, apenas menina, apenas meninas. E essas mulheres, tá, sai da presença de Faraó, tá, e foi embora. Quando as hebreias grávidas começam a ter crianças, e Faraó começa a ver que tudo aquilo que ele tinha pedido não estava de acordo com o planejado, ele mais uma vez chama aquelas duas mulheres corajosas. Aquelas mulheres, aquelas beleza e esplendor. E fala assim: escuta, eu dei uma ordem direta para vocês. Eu falei que todas as mulheres hebreias, que a partir do momento que fosse dar à luz, que fosse menino, vocês teriam que matar aquelas crianças. E o texto bíblico fala assim: aquelas duas parteiras, elas eram tementes a Deus. Elas temiam a Deus. Apesar daquele tempo Deus ainda não ter escrito os 10 mandamentos ali nas tábuas de pedra, elas já conheciam as leis de Deus. Elas já sabiam que não podia matar. Elas sabiam que matar era pecado. Elas temiam a Deus. E como Pedro fala lá em Atos 5, mas antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Há circunstâncias, irmãos, igreja e você que se encontra no aconchego do seu lar, há circunstâncias que nós devemos sim obediência aos nossos governantes. Mas há situações que precisamos literalmente nos rebelar. Por quê? Porque se for algo que está indo contra o mandamento do Senhor, contra a ordem do Senhor, mas antes obedecer a Deus do que ao homem. E é o que estava acontecendo naquele momento. Faraó queria exterminar o povo de Deus. E aquelas mulheres hebreias sabiam que aquilo era errado. Sabia que era errado. E não fizeram. Não seguiram sequer o que Faraó mandou. Mas é o que me chama mais atenção ainda no decorrer desse diálogo, é que Faraó, sendo o homem mais poderoso, e aquelas mulheres desobedecendo a uma ordem direta do rei, não aconteceu nada com elas. Isso mostra que a mão de Deus está sobre nós a todos os momentos, mesmo em meio às dificuldades, lutas, crises, a mão de Deus está sobre nós, assim como esteve com aquelas duas mulheres. E o diálogo ali continua. As parteiras, no versículo 19, fala assim: responderam as parteiras a Faraó: Faraó, é o seguinte, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Não são como as egípcias. Elas são vigorosas. E antes que alguém chega, elas já deram à luz. Irmãos, a ousadia daquelas parteiras foi incrível. A forma como elas lidaram com a situação ali com o Faraó foi coisa que, para a época, não sei se todo mundo teria essa coragem. Elas foram ousadas. Ao falar que as mulheres hebreias davam à luz com certa facilidade, em certo ponto, elas estavam meio que omitindo a verdade. Porque tanto a mulher hebreia como a egípcia, como qualquer mulher, elas têm a mesma intensidade
na hora do parto. A Bíblia, quer ver um exemplo? Nós temos o exemplo aqui de, deixa eu só olhar aqui. Só um minuto. Nós temos o exemplo aqui, ó, das tradições bíblicas, que mostra que o que aquelas parteiras estavam falando não era 100%. Por exemplo, no livro de Gênesis, lá quando Tamar teve seus 2 filhos, não foi um parto fácil, teve dificuldade. Não vai muito longe, com Jacó e Esaú, um puxando o outro. Não foi algo que os 2 saíram assim, não foi. Em alguns momentos, alguns partos tiveram dificuldade. Mas naquele momento que aquelas parteiras estavam falando com o Faraó, elas foram astutas, elas foram ousadas para poder falar com o Faraó. E Faraó, ao ouvir isso aí, Faraó, ele poderia muito bem, naquele momento, debater ou até mesmo matar aquelas 2 mulheres. Mas ele não fez isso. Pelo milagre de Deus, aquelas mulheres permaneceram vivas, permaneceram fiéis. E Faraó, ao ver que, mais uma vez, o seu plano não tinha sido executado, igual ele imaginava, ele deixou que aquelas mulheres fossem embora. Foram embora sem que nada acontecesse com elas. E o mais interessante, irmãos, que aí no versículo 20, a palavra de Deus fala assim: e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Essa multiplicação, irmãos, só foi possível por causa do testemunho dessas 2 mulheres. Só foi possível pela luta dessas 2 mulheres, pela obediência, pelo temor a Deus. Essas 2 servas, Sifrá e Puá, elas eram líderes ali no meio das parteiras. E isso traz uma lição muito grandiosa para nós nos dias de hoje. Um bom líder, ele conduz de forma eficaz os planos de Deus. Mesmo essas mulheres ali não tendo feito o que Faraó mandou, né, a gente sabe que mais para frente Faraó ficou tão louco, chegou ao absurdo dele mandar o próprio povo, o povo dele, a matar as crianças hebreias, os meninos, deixar apenas as meninas. Ele viu que nada tinha dado certo, ele viu que o povo de Deus, aquelas hebreias não iam se corromper, então ele pediu para o próprio povo dele, o Egito. Ele fez ali um decreto, ele organizou um decreto, e falou assim: olha, todas as crianças que nascerem, e que for menino, tem que ser jogado no rio Nilo, e as meninas podem sobreviver. Essas mulheres foram mulheres de fibras. E quando eu vejo aqui Faraó criando um decreto, no versículo 22 fala assim: e ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram dos hebreus lançai no Nilo, mas a todas as filhas deixai viver. Faraó fez um decreto: olha, tem que ser desse jeito. E o povo, muito provavelmente com medo, deve ter acatado a ordem de Faraó. Os meninos foram lançados no rio e as mulheres, as meninas, continuaram vivas. Eu queria me voltar nesse trecho final, nesse decreto de Faraó, no qual ele pediu para o seu povo que matasse aquelas crianças. Um pouco antes a gente falou o quanto o melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Essas mulheres, irmãos, elas devem servir de inspiração a cada um de nós. Tanto a nós, aqui na igreja, como a você que
fiéis a Deus em todos os momentos. Elas foram fiéis no decreto de Faraó. Por que eu quero focar, frisar essa palavra decreto? Você que é acostumado a estudar a Bíblia, você irmão adventista, você ainda está estudando, você que não conhece muito, nós estamos chegando a um tempo no qual a Bíblia fala, quando você estuda o livro de Apocalipse e o livro de Daniel, que haverá um decreto. Haverá um decreto no qual todos nós deveremos escolher um lado. E qual lado vamos escolher? Essa é a pergunta em questão. Para você que nunca leu o livro Eventos Finais, vou aqui um conselho. Leia. Se você, amado, você não conhece o livro Eventos Finais, pergunte ao irmão mais velho da sua igreja se ele conhece. E se ele falar que não conhece, pode dar um puxão de orelha, porque é a obrigação de todo adventista ler esse livro para saber os eventos que acontecerá no final. Ellen White fala que no final dessa história, a história desse mundo, ao ouvir o decreto dominical, pessoas que não estiverem preparadas pularão para a fileira do inimigo. Aquelas pessoas que não forem fiéis irão para o lado de Satanás. Aquelas pessoas que não estiverem preparadas vão entregar até os seus próprios irmãos. Haverá um tempo de perseguição, amados, nunca visto. Um tempo no qual o cristão será perseguido, será arrastado pelas praças, ou algo pior, é algo inimaginável. E a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa ser fiel a Deus do início até o fim. Os acontecimentos recentes é um alerta para mostrar que precisamos sim temer mais a Deus. E o resultado final da história dessas hebreias, Sifrá e Puá, é que Deus recompensou as parteiras pela sua fidelidade, dando elas uma família e preservando a descendência delas. Irmãos, naquele tempo, ter filhos eram bênçãos. Eram bênçãos. Aquelas mulheres, o prêmio delas, Deus premiou elas de uma forma tão grande, que eu fico imaginando a felicidade daquelas mulheres. Aquelas mulheres, elas foram bênção naquele momento para a nação de Israel. A palavra de Deus fala que Deus fala assim para Abraão, né? Abraão, sê tu uma bênção. Mas há uma diferença muito grande de ser tu uma bênção e de você é abençoado. Quando Deus fala ser tu uma bênção, é que essa bênção precisa ser expandida para todos. Essa bênção precisa ser ampliada para todos. Todos precisam conhecer Deus através da sua vida, a bênção que você é na vida dos outros. Você ser abençoado é diferente. Você ser abençoado é algo individual. Você ser bênção para as pessoas é algo coletivo. Foi isso que essas mulheres foram. Bênção, por um certo momento, àquela nação. Naquele momento de perigo. Naquele momento que aquelas parteiras arriscaram tudo, até as suas próprias vidas. Eu pergunto para você que se encontra aqui essa noite, a você que se encontra na sua casa. Você está disposto a arriscar a sua vida por um Deus que está vindo para te buscar? Você está disposto, nesses tempos finais, ser fiel a Deus até o final? Mais do que isso, você está disposto a temer a Deus de todo o seu coração? Salomão, que foi um homem sábio, muito sábio,
a sua vida toda, ele escreveu provérbios, de tudo um pouco que Salomão entendia, e de tudo um pouco Salomão viveu. E eu acho muito bacana que Salomão fez coisas boas e coisas ruins, mas no final da vida dele, ele escreve algo lá em Eclesiastes, que aquilo, eu gosto muito, porque isso mostra que, mesmo falhos e pecadores como somos, nós temos um Deus que está pronto a nos erguer. Eclesiastes 12:13, ele fala assim, ó, de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens. As parteiras escolheram a melhor parte e não consideraram a própria vida como bens mais importante do que a lealdade que tinham ao Senhor. E diante de um tempo de angústia e aflição, Deus lhe concedeu felicidade e alívio. Irmãos, em tempos de bonança ou em tempos de aflição, é dever de todo homem, permanecer ao lado daquele que sofreu a maior injustiça. Injustiça cometida por mim e por você, por causa do pecado. Assim como as parteiras foram recompensadas pelo temor a Deus, o Senhor promete recompensar com alegrias eternas todo aquele que atender as palavras que está lá no livro de Apocalipse, as 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Deixe Deus cuidar de você. Confie na provisão dele. Entregue seu coração a ele. Teme a ele. E o mais, ele fará. Que nessa noite você possa refletir sobre essas 2 mulheres. Eu faço um desafio a você. Ao você chegar em casa, abra mais uma vez o livro do Êxodo, capítulo 1. Leia o capítulo inteiro para você poder compreender. E medite ali do capítulo, versículo 15 ao 22. Tenha como inspiração essas mulheres, que mesmo em meio àquela dificuldade, mesmo em meio a um decreto, com risco de perder a vida, foi fiel a Deus. Temeram a Deus até o final. Eu não sei como está a sua vida, não sei o que está se passando, mas uma coisa eu posso te dizer: teme a Deus. Teme a Deus, porque Ele é o único que pode te salvar, Ele é o único que pode te dar vitória. E se pessoas te humilham, e se pessoas te colocam lá para baixo, se você está cansado, entregue seu coração para Ele. Aguarde a sua volta, prepare o seu coração, que breve Ele virá. Que o Senhor possa nos abençoar cada dia, e que o amor de Cristo possa estar no coração de vocês. Eu quero finalizar esse sermão convidando você